O mesmo Deus que deu conquistas a homens no passado, é o mesmo Deus que quer dar conquista para nós neste ano. Você recebe? Eu recebo, em nome de Jesus, e eu creio. Então eu queria ler com vocês o texto dessa série, que é o texto de Hebreus 11, 33. E ele fala assim: os quais pela fé conquistaram reinos. Conquistaram? Conquistaram qualquer coisa? Reinos. Praticaram a justiça. Alcançaram o cumprimento das promessas e fecharam a boca de leões. Então, eu e você vamos conquistar o melhor desta terra. Amém? Vamos praticar a justiça. Vamos ver as promessas de Deus cumpridas em nossa vida. Aquilo que Deus tem prometido a seu respeito. Você tem promessas na sua vida que o Senhor ainda não cumpriu? Ele vai cumprir. E vamos fechar a boca de leões. Quer dizer que o inimigo não vai nos derrotar, não vai nos desanimar, não vai nos tirar do propósito. E nós vamos ser conquistadores. Amém? Então tá bom. Então nós já falamos aqui de Abraão, conquista pela obediência. Falamos de Isaac, a conquista pela persistência. Jacó, conquista pela perseverança. José, conquista pela excelência. Moisés, a conquista pela fidelidade. E a semana passada ouvimos sobre Josué, a conquista pela coragem. E hoje nós vamos ouvir sobre Débora, a conquista pela sabedoria. Eu sei que todos vocês são sábios. Tem alguém aqui que não tem sabedoria? Todos são sábios. Mas a sabedoria que nós temos, ela nos leva a algum lugar, muitas vezes? A sabedoria que nós temos, e que muitas vezes nós usamos, ou vamos dizer assim, sempre usamos só esta sabedoria. Esta sabedoria tem nos dado conquistas valiosas? Nem sempre. Então é isso que eu quero falar hoje. Não de uma conquista natural, mas de uma sabedoria natural, mas de uma sabedoria sobrenatural. Uma sabedoria divina. Porque é desta sabedoria que nós estamos precisando. É desta sabedoria que nós precisamos ganhar e praticar. Para conquistar todas as coisas da nossa vida. Porque muitas vezes nós adquirimos muita sabedoria humana. Corremos atrás de sabedoria humana. E os dias de hoje está instigando as pessoas a ter maior sabedoria, não é assim? As empresas hoje exigem que a gente tenha maior conhecimento e maior sabedoria humana. Mas Deus tem uma sabedoria muito maior para nós. Uma sabedoria divina. E aqui não vai nunca falhar em nos dar conquistas. Amém? Então, Provérbios 4:7 diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possui na aquisição do entendimento ou da sabedoria. E eu queria falar com você, não está aí nesse slide, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago. Que no livro de Tiago, ele fala de duas sabedorias. No capítulo 3 do livro de Tiago, no versículo 13, ele fala assim. Abriu? Tiago, capítulo 3, verso 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? É uma pergunta. Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga,
ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Este tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois aonde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de mal. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Então o livro de Tiago dá os dois tipos de sabedoria. A sabedoria humana, a sabedoria terrena, que é composta por inveja e ambição egoísta. Quando o pastor Valmir falava hoje de prosperidade sustentável, muitas vezes pode repousar esta sabedoria dentro de nós. Uma sabedoria egoísta. Então o pastor falou que agora o sonho maior é ter uma casa própria. Então agora eu vou querer ter. Então agora eu vou. E você vai ficando, tendo algo no seu coração que não é de Deus. Mas a sabedoria que é espiritual, que vem do alto, olha só como ela é: pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. E é essa sabedoria que nós devemos buscar, querer, almejar e ter todos os dias na nossa vida. Então eu vou falar aqui de uma mulher da Bíblia, Débora, cujo nome significa abelha. Foi uma profetisa e a quarta juíza de Israel. Então olha bem, naquele tempo, mulher não tinha nenhum valor, não era vista como alguém que poderia ocupar alguma função. E Deus levanta uma mulher, Débora, para julgar uma nação. Sua história está descrita no livro de Juízes, no capítulo 4 e 5. 2 livros que falam desta mulher. Ela, juntamente com Baraque, liderou os israelitas contra o domínio de Canaã por volta do século 12 a.C. Antes dela, foram juízes em Israel, Otiniel, Eudê e Sangar. Ela é a única mulher citada na Bíblia a ter o status de juíza. Todas as mulheres que são citadas na Bíblia, ela é a única que recebeu esta função de juíza. A sua origem parece ser simples, pois no texto bíblico ela é apresentada como esposa de Lapidote e que prestava atendimento como profetisa debaixo de uma palmeira. Então ela era uma mulher que era vista naquele tempo em Israel como uma mulher que tinha a solução para as coisas. Então todas as vezes que havia algum problema, alguma situação, as pessoas iam debaixo dessa palmeira, aonde Débora ficava, para buscar a solução, para ouvir o que é que Débora tinha para falar. Com o tempo, Débora se tornou uma mulher influente, como profetisa e juíza de Israel, e liderou o povo na guerra contra o rei de Canaã. Durante 20 anos, Israel ficou debaixo do reinado, né, do subjugado no rei de Canaã. Então viveram guerra. Nessa época o povo era liderado por juízes e não havia rei sobre Israel ainda. Então nesta época Deus levanta Débora. O povo estava sendo oprimido pelo rei Jabim, rei de Canaã. E Juízes 4, 1 e 2 fala sobre isso. Mas Juízes 4 e 5 diz assim, que Débora era muito sábia e o povo vinha até ter com ela com questões para resolver. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora.
entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Então, olha bem aqui. Não havia quem reinasse naquela época, não tinha um rei que desse a instrução, a direção, porque rei é aquele que dá a direção. Então Deus levanta esta mulher, porque ela era sábia. E as pessoas viam nela aquela que tinha a solução das questões. Então Débora ia para essa tamareira e eu fui ver por que aquela tamareira chamava Débora. Sabe por quê? Porque ali havia sido enterrada uma mulher, antes dessa Débora, que chamava-se Débora, que era a ama dos filhos de Rebeca, de Jacó e Esaú. Se você for ler em Gênesis 35, no final do verso, você vai ter um versículo que fala desta Débora. Por isso que essa tamareira chamava-se Débora, porque ela foi enterrada ali. Toda vez que crescia uma árvore frutífera, eles colocavam o nome da pessoa que tinha sido enterrada. Uma coisa tremenda. Então, porque eu falei, como que essa tamareira chamava Débora? Sabe porque Débora sentava ali? Não. É por causa disso. Então, antes dessa Débora, houve uma outra Débora que cuidou dos filhos de Rebeca, que chamou-se Débora. Isso é só para aumentar o seu conhecimento. No versos 6 e 7 do capítulo 4 de Juízes, vemos Débora chamando Baraque. E disse que Deus daria a vitória sobre o exército do rei Jabim. Pensa bem aqui, hein? Débora, uma mulher, chama o guerreiro Baraque e diz para ele assim, olha, junta aí o seu exército, porque eu quero dizer para você que você vai vencer a guerra. Você vai acabar com os inimigos. Eu imagino a cara daquele homem, né? Porque se hoje, que não há tanto machista, os homens já ficam meio assim, né? Quando a mulher fala alguma coisa, imagina naquela época. Uma mulher se levantar e dizer isso ao homem. Junte 10.000 homens de Israel e vá para a batalha. Apesar de Jabir ter mais carros de guerra, o que era uma vantagem para ele, Débora abençoou Baraque e Deus derrotou os exércitos de Jabim. Isso está em Juízes 4, versos 14 e 15. Olha só que tremendo. Débora disse então a Baraque, vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor pela espada derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Agora olha que tremendo. Ela chama este homem e dá a ele a instrução e mostra para ele como ele deve fazer para vencer a guerra. Agora deixa eu dizer para vocês. Vocês acreditam que isso daí veio de uma mente sábia humana? Ela ouviu e ela disse a Baraque, o Senhor disse. Então deixa eu dizer algo para você. Toda vez que você tem que tomar uma decisão na sua vida e que você precisa de sabedoria, porque nós precisamos de sabedoria para tomar qualquer decisão na nossa vida. Nós precisamos de sabedoria para falar com os nossos da nossa casa. Nós precisamos de sabedoria para instruir filhos. Nós precisamos de sabedoria para falar com o marido. Nós precisamos de sabedoria para falar com a esposa. Nós precisamos de sabedoria em todo o tempo. Nós precisamos ouvir a Deus. Porque a sabedoria que vem do alto, ela te dá vitória, ela te dá conquistas. Agora, a sabedoria que é humana só traz desgraça na nossa vida. Só traz prejuízo. Só traz ônus. E deixa eu dizer algo para você. Toda decisão tem uma consequência. Não adianta. Toda decisão que você tomar, se você não ouvir a Deus, se você não andar pelo caminho certo, traz consequência para a sua vida. Se você ouvir a Deus e se você praticar a sabedoria do alto, você vai ser um conquistador.
de bênçãos, de vitórias e de tudo que você tiver e intentar na sua vida, porque Deus é com você. Assim como Débora disse a Baraque, o Senhor vai com você e vai te dar a vitória sobre os inimigos. Amém? Ao final da batalha, Débora cantou um hino de gratidão ao Deus de Israel. Então ela não atribuiu a ela a vitória, mas ela cantou um cântico de gratidão, porque ela reconheceu que aquela orientação e que aquilo que ela deu de orientação a Baraque veio do céu, veio do Senhor, e por isto eles foram vencedores. Então ela cantou um cântico de gratidão a Deus. Nele podemos perceber o quão sensível Débora era com as questões políticas e espirituais de Israel. Então ela sabia que ela estava ali, que ela era um instrumento nas mãos do Senhor para dar direção àquele povo, para dar solução às questões daquele povo, como Deus queria, e não como ela achava, ou como ela via, ou como ela entendia. É diferente. Ela tinha consciência de que o pecado de seu povo havia feito com que Deus permitisse que ele passasse por todo aquele sofrimento. Em Juízes 5:31, assim o Senhor, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que o amam sejam como o sol quando sai na sua força. Amém? Este é o cântico, o final do cântico de gratidão de Débora, em ver o seu povo vencedor. Quantas vezes Deus nos dá caminhos, quantas vezes Deus nos dá orientações, e nós não temos tempo de voltar a Ele e agradecer, nem de reconhecer. Achamos que fazemos porque somos capazes, porque temos sabedoria. Então, para conquistarmos pela sabedoria, precisamos entender o poder do posicionamento. Então, primeiro, o poder do posicionamento é liberado através da disposição. Juízes 4:4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Deus chama todos e depois capacita os disponíveis. Prestem atenção. Deus chama todo mundo, mas Ele capacita aquele em que Ele vê disponibilidade. Podia ser Lapidote, não podia ser Lapidote ser levantado naquilo lá, naquela época, para liderar, para dar direção a Israel? Mas foi Débora que se dispôs. Foi Débora que se levantou. Foi Débora que sentiu a necessidade. Então Deus chama todos, mas Ele capacita os que estão disponíveis. Depois de você ouvir, se disponha. Juízes 5:7 diz assim: cessaram as aldeias em Israel. Cessaram, até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, me levantei. Então esteja disponível para Deus te usar, hoje e sempre. Esteja disponível. Seja ousado. Acorda de manhã. Não acorda atrasado, porque senão você vai sair correndo e você não vai falar nada. Mas acorda um pouquinho antes do seu horário. Faça uma oração. Senhor, eis-me aqui. O que é que o Senhor tem para mim neste dia? Usa a minha vida. Esteja disponível para Deus te usar. Sabe que eu ouvi uma frase essa semana? Você pode ser a Bíblia que muita gente não vai ler. Sabe o que é isso? Que tem pessoas que não vão ler a Bíblia, mas vão desejar Jesus por causa da sua vida. Você está achando que é pouco? Eu quis quase entrar debaixo da cadeira, porque eu falei, Senhor, tem misericórdia. Será que as pessoas estão querendo o Senhor através da minha vida? Será que eu estou sendo a Bíblia que muitos não vão poder ler? Então esteja disponível. Segundo, poder do posicionamento se revela na sabedoria. Juízes 4:5.
Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Tiago 1,5 diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Então, se você falta sabedoria na sua vida, como falta na minha, muitas vezes, peça a Deus. Senhor, não sei resolver essa questão. Senhor, como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou fazer desta forma? Como é que eu vou organizar as minhas finanças? Quer maior pedido de sabedoria nos dias de hoje para organizar finanças? Se não for a sabedoria do alto? Não é verdade? Terceiro, o poder do posicionamento manifesta pela entrega da palavra do Senhor. Juízes 4, 6 e 7. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali. E lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com os seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, mulher, e os entregará em suas mãos. Então, Débora simplesmente fez o quê? Foi alguém que foi o canal para dar orientação para aquele guerreiro de como ele venceria a batalha. Nós somos os transformadores pela palavra de Deus. Todos nós temos as boas notícias para dar às pessoas. Se você provou da vida de Cristo, você é um canal dele, para todos os dias entregar a palavra dele às pessoas. Você é a Bíblia que muitos não vão ler. 4. Traz consigo o poder desse posicionamento para conquistar essa sabedoria, traz consigo a graça da compaixão. Juízes 5:9. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvem o Senhor. O que Débora está falando aqui? Tudo o que nós fazemos, precisamos colocar o nosso coração. Tudo que o Senhor nos chama para fazer, tudo que o Senhor pede para nos fazer, temos que ter o nosso coração colocado naquilo. Coração, queridos, não é por obrigação. Não é porque eu estou numa igreja que faz isso ou faz aquilo. Não. É porque eu pertenço a um reino, do qual este Senhor me deu um coração transformado. Eu fui regenerada pela palavra. Eu fui transformada. Eu sou filha. Quem é filho tem o coração desejoso em alegrar ao coração do Pai. Então, tudo que você for fazer, por favor, faça com o coração. Não faça por obrigação. Você não vai conquistar nada. Deus não vai te dar conquista nenhuma. Porque o Senhor não vê como o homem vê, Ele vê o coração. Se o seu coração estiver colocado naquilo, Ele vai fazer de você um conquistador. Amém? 5. O poder do posicionamento resulta em disposição e louvor. Juízes 5:12. Desperte, Débora, desperte, desperte, e irrompa em cânticos. No tempo em que Débora liderou Israel, não era comum uma mulher ser líder, mas Deus não a rejeitou por ser mulher. Ele a tornou líder de uma nação.
Você pode hoje tomar um posicionamento, se inspirar em Débora, e assim como ela se posicionou diante dos homens e confiou em Deus, você também pode conquistar. Amém? Tome uma posição. Receba o que Deus tem falado para você. Se levante. Eu vi a Adriana louvar aqui, na hora do louvor, ela falar, né? Deus está conosco, nas dificuldades, nas tribulações, nos momentos difíceis. Mas lembre-se de uma coisa, Deus está com você. Não olhe para as circunstâncias. As circunstâncias tiram-nos do foco. A circunstância rouba a nossa fé. A circunstância nos leva a olhar para trás. Olhe para o que o Senhor tem para a sua vida. Lembre-se da promessa. Se levante. Se posicione naquilo que Deus tem prometido para você. Você é filho. Você não é bastardo. Você não foi adotado por pouca coisa. Você foi adotado pelo sangue precioso de Jesus. E você hoje tem um pai que quer te enriquecer, que quer te abençoar, que quer fazer de você um vencedor e um conquistador. Amém? Se posicione diante de Deus. Se levante no poder e na autoridade da palavra de Deus. E saiba de que você é vencedor em qualquer situação. Amém? Poder do posicionamento. Sexto, conduz à vitória. Acabei de falar para você. Juízes 5:31. Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor. Mas os que te amam, seja como o sol quando se levanta na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos. Lembre-se de uma coisa. Quando Deus nos dá a conquista, Ele nos dá em dobro. A guerra lá em Israel foi 20 anos. Mas quando Deus deu a vitória, teve paz naquela terra 40 anos. É assim que Deus vai fazer na sua vida. É assim que Deus vai fazer na minha vida. A vitória é garantida. Não importa a situação. Não importa o momento. Não olhe. Não perca a fé. Sabe de uma coisa, queridos? Quando a gente deixa se entregar pelos problemas e pelas lutas, que não são poucas, sei disso. Se vocês passam, vocês imaginam nós. E eu costumo dizer lá em casa que o diabo não dá folga. Não dá folga. Quando a gente pensa que vai respirar, outra situação. Quando a gente pensa que vai descansar, respirar, tomar fôlego, outra situação. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor já preparou diante dos meus inimigos um banquete. Eu gosto muito desse versículo. Sabe o que é? Os meus inimigos vão estar lá naquela porta, olhando o banquete. E sabe o que vai estar nesse banquete? Todas as minhas conquistas que o Senhor tem para a minha vida. Sabe o que vai estar nesse banquete? Todas as vitórias que eu tive sobre todas as situações. E os meus inimigos vão olhar e não vão poder desfrutar desse banquete. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu creio. E é nele que eu tenho me apoiado todos os dias. É esse Deus a quem você serve? É nesse Deus que você tem se apoiado? É nesse Deus que você tem crido, que você tem buscado? É nesse Deus que você tem clamado: Senhor, dá-me da tua sabedoria, porque eu preciso. Eu não preciso da tua sabedoria, Senhor, só para resolver os meus problemas. Mas eu preciso da tua sabedoria, porque eu quero, Senhor, cumprir com o meu chamado. Porque eu quero exercer o meu papel de filho. Eu quero que você abra para a gente orar. 1 Coríntios 1:24. E é dessa sabedoria que eu estou falando. E é essa sabedoria que nós vamos buscar hoje e sempre. Se você ainda não conquistou algumas coisas, saiba de uma coisa.
Não é porque Deus não tem isso para você, mas é que talvez você não esteja preparado para isso ainda. 1 Coríntios 1:24. Diz assim a palavra de Deus: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Se você foi chamado, se você entendeu quem você é isso que Deus tem para você. E 1 Coríntios 1:5 diz assim: pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra, em todo conhecimento. É no Senhor, é em Cristo, é na sua palavra que você foi enriquecido, em tudo. Então, se você precisa de sabedoria do alto, se você quer essa sabedoria do alto, peça ao Senhor. Quantos querem isso para a sua vida? Fique de pé. Põe a mão no seu coração e comece a rogar a este Pai, aquele que tem toda a sabedoria, aquele que vai dar a você esta sabedoria para que você tome decisões na sua vida, para que você caminhe de forma que você seja um conquistador com excelência. Pai, em nome de Jesus, é no nome poderoso de Jesus, aquele que tem toda a sabedoria, é que nós rogamos a Ti. Dá a nós dessa sabedoria, Senhor, a sabedoria que vem de Ti, a sabedoria do alto. Livra-nos, Pai, de fazermos coisas, Senhor, de tomarmos decisões, de abrirmos a nossa boca, Senhor, sem termos a Tua sabedoria, sem ouvir o Teu conselho, Senhor, sem ouvir a Tua direção. Senhor, nós rogamos a Ti, nós precisamos, eu preciso, Senhor, eu quero todos os dias desta sabedoria. Eu quero desta sabedoria, Senhor, para me relacionar contigo. Quero desta sabedoria, Senhor, para ouvir a Tua voz. Quero desta sabedoria para conduzir a minha vida, Senhor, para os Teus propósitos e para os Teus planos, para o chamado que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero desta sabedoria, Senhor, para conduzir a minha casa, o meu lar, Senhor, a minha família. Eu quero desta sabedoria, Senhor, para trazer direção ao Teu povo dentro da igreja. Senhor, dá-me desta sabedoria, Senhor. Eu quero ser vista, Senhor, como esta mulher que foi levantada, Senhor, por Ti, para ser a mãe de uma nação. Ela se dispôs, Senhor, porque ouviu o Teu chamado. Um dia o Senhor nos chamou, e eu quero cumprir este chamado. Por isso, Senhor, eu rogo a Ti. Eu quero desta sabedoria sobre a minha vida, Senhor. E rogo a Ti, venha com esta sabedoria sobre a vida dos meus irmãos. Dá a eles, Senhor, serem conquistadores nesta terra, das coisas que o Senhor tem para a vida deles, com sabedoria divina, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Os homens desta comunidade, fiquem em pé um instante. Os homens desta comunidade. Enquanto ouvíamos nesta noite essas verdades, que para mim são
fundamentais, o Espírito Santo transmitiu algo ao meu coração. Nós homens temos uma responsabilidade, e quando não atendida, nós trazemos muito ônus para o seio da nossa família. E o Espírito Santo recomendou que eu e você sejamos o tipo de homem sábio para com as esposas, para com os filhos. Muitas esposas estão assoberbadas, para não dizer exaustas. Muitos filhos perecem por falta de sabedoria dos pais. Pais que não têm habilidade, sabedoria do alto para conduzir sua casa. Pai que está muito mais preocupado com salário no fim do mês e o futebol, que não busca em Deus uma direção para ele e para sua casa. O homem que a Bíblia registra que Deus o constituiu mais sábio, você sabe tão bem quanto eu que é Salomão. Foi Salomão. Salomão não pediu riquezas. Salomão não pediu bens. Salomão pediu sabedoria. O que é que Salomão pediu? Meu filho, dê atenção à minha sabedoria e incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. O Senhor disse através de Salomão para mim e para você: ouvir a sabedoria. Agora, como é que eu ouço a sabedoria? Sabedoria não é eu conversando com um homem, uma mulher. Não. Posso até ser edificado por ele ou por ela. Sabedoria se adquire no altar de Deus. Sabedoria se adquire separando tempo com Deus. Sabedoria não são regras. Sabedoria é conhecimento do alto. Por que eu estou chamando a atenção dos homens? Eu sou um deles. E muitas vezes eu vejo o meu lar assoberbado. Minha esposa, muitas vezes com dificuldades. Porque está faltando para nós, homens, sabe o que? Sabedoria. Um homem sem sabedoria põe a sua família ou expõe a sua família. Então fica aqui o desafio para todos nós homens. Agirmos como o Senhor recomendou Salomão: filho meu, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos. Veja, Deus não muda a sua maneira de falar. O livro de Hebreus começa assim: havendo Deus falado por muito tempo aos pais pelos profetas, nestes últimos dias falou-nos pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então, se eu e você temos tido falta de sabedoria, nós temos que ir ao lugar certo. A sabedoria que está em Deus. Como é que eu faço isto, Valmir? Eu tenho que inclinar o meu ouvido. Sabedoria não se adquire dirigindo o carro, jogando bola, assistindo televisão. Sabedoria se adquire
separando tempo para ouvir a Deus? Qual é o tempo que eu e você separamos para Deus todos os dias? Pastor, só não sabe que eu sou um homem muito ocupado? Sei. Tanto sei que eu vejo como é que está a sua família. Tanto sei que eu olho para a sua esposa e logo identifico que você é um homem que não tem tempo com Deus. Gostamos da ilustração de Débora? Tremendo. Eu fui muito abençoado. Mas o Senhor chama a atenção nessa noite para nós homens. Nós vamos ter que dar contas diante de Deus naquele dia da nossa casa. Vamos apresentar o rebanho que o Senhor confiou a nós, esposa e filhos. Então vamos acertar o alvo. Vamos fazer o que o Senhor recomendou a Salomão: dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Tem coisas que nós não estamos discernindo, irmãos. Viu? Falo por experiência própria. Não estamos discernindo. Não discernimos quando uma esposa está preocupada, quando ela está triste, magoada, quando ela está ferida. Não percebemos. Sabe por quê? Porque não separamos tempo para ouvir a sabedoria do alto. Não inclinamos o nosso ouvido. E aí é mais fácil a gente recorrer, sabe aonde? Aos pastores, aos líderes, aos irmãos da célula. Ore por mim. Lógico que nós vamos orar sempre, uns pelos outros. Mas há um desafio aqui nesta noite, para a minha vida, e eu espero que para a sua também. Separe tempo com Deus. Separe tempo com Deus. Vá para o lugar secreto da sua casa. Levante mais cedo. Falei esses dias com uma pessoa sobre se ele estava praticando, buscando a Deus. Ele disse: ainda não, mas vou fazer. E eu pensei: está perdendo tempo. Poderia já estar mais adiantado. Porque eu reconheço que estou aquém desta sabedoria que eu ouvi hoje. E vocês, homens, vocês estão melhores que eu? Deixa eu perguntar, talvez vocês estejam melhores que eu, então eu preciso andar com vocês. Mas eu faço um extrato da minha vida e percebo que eu não estou tão bem assim, não. Então eu quero hoje lançar isso no coração dos homens desta comunidade, extensível aos casados, solteiros, não importa. Homem, é com você que eu estou me dirigindo. Busque a Deus. Busque a Deus. Decida no seu coração inclinar o seu ouvido e ouvir a Deus. Amém? Peço isto com temor e tremor, pois eu quero praticar junto com você isso que eu estou recebendo do Espírito Santo de Deus. Amém? Pai, nesta condição de limitado que sou, junto com os meus irmãos, me mostre, Senhor, o caminho da obediência, da fidelidade, da sabedoria do alto, inclinando os meus ouvidos e o meu coração para ouvir a Tua voz todos os dias. Quero ouvir, Senhor, o mesmo que a Tua Escritura ensina quando enviou o rei do povo, chamado e pedido e aclamado pelo povo, Saul. O profeta disse: você andará pelo caminho e ouvirá uma voz atrás de você. Este é o caminho, andai por ele. Este é o caminho, Senhor, que eu estou desejando trilhar na minha vida. E eu peço que os meus irmãos, homens desta comunidade, andem também, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Agora vocês, esposas queridas, estimulem os maridos de vocês. Chamem-no para esse desafio. Coloquem placas para eles olharem para o desafio. Não sejam omissas, pedindo para eles resolverem coisas seculares, não prioritárias. Por favor, ajude-os. Diga: olha, você não tem conseguido fazer sozinho, vou junto com você. Já disse isso muitas vezes a alguns de vocês. Quando eu tenho um desafio de oração em casa, a minha esposa levanta primeiro. Logo que eu me dou conta, então eu corro. Porque se ela é capaz de levantar primeiro para orar, por que eu não posso fazer o mesmo? Ah, eu estou cansado. Está cansado? Você não sabe o que é cansado quando a sua família fica destruída. E aí você diz: que prejuízo enorme. Corri esmurrando o vento. Que o Senhor ajude os homens. E vocês, mulheres casadas, filhas cujos pais estão aqui me ouvindo, estimule os pais. Pai, o Senhor já separou tempo para orar? Tem buscado a Deus? Tem ouvido? Tem discernido a voz de Deus? Isto é fundamental. Amém? Querem sentar-se?